Jesus, Divino Mestre, Senhor, encontramos-nos aqui, reunidos em vosso nome e em nome de Deus Onipotente. As graças que vós nos proporcionais, de podermos ser úteis, servirmos, traçam o encantamento de um destino melhor e mais feliz. Entendemos que sem o objeto de servir o próximo, sem procurarmos de uma forma ativa e diligente, atendemos dentro das nossas possibilidades aquele que chora, que cai, que pede que estendamos a mão. Um copo d'água também para descedentá-lo, uma palavra de conforto e até o silêncio expectante, apenas participando como ouvinte de suas queixas. Tudo isso significa o cerne, a essência do que nos ensinaste. Que a casa de Frei Luís, que nos abriga há quase 40 anos, a quem devemos a nossa formação espiritual, a nossa evolução e o nosso trabalho, permaneça sempre forte e firme, cada vez mais propagando o frontão do Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. E nesse dia, ou nessa noite, é como se o céu descesse sobre a terra. As luzes brilhantes do espaço traçassem rotas e percursos aqui embaixo na casa de Frei Luís. Que Deus nos abençoe nesse trabalho. Que abençoe o nosso Wilson. Que ele continue sempre assim, firme, idealista, seguro, determinado e sempre com esse coração que é maior do que ele. E que Deus assim nos abençoe. Abençoe os alunos, seus familiares, abençoa todos que trabalham nessa casa, os nossos médiuns, os nossos funcionários, aqueles que trabalham como passistas em outras áreas. Enfim, Senhor, em vosso nome e em nome de Jesus Onipotente, damos por abertos os nossos trabalhos no dia 13 de março do ano 2017, pela graça de Deus. Assim seja. Obrigado, Wilson. Bem, pessoal, primeiro eu quero agradecer a vocês todos pela presença amiga aqui, olhando nos olhos de vocês, nas fisionomias familiares que há tanto tempo eu não revia. Passei por alguns problemas de saúde, tive que me sujeitar à doença, mas graças a Deus foi tudo superado. Estamos aqui de volta para trazermos o melhor do que nós sabemos para vocês, para propormos a doutrina espírita e seus ensinamentos, redivivendo Jesus em seus evangelhos, como o rumo, a bússola, a guia, o guia, a estrela polar que nos fará seguir a trajetória certa para a nossa felicidade, a nossa paz, o nosso encantamento, o nosso amor. Foram quase 9 meses de ausência e de muitas dificuldades pessoais, mas sempre se diz que tudo passa, e isso também passou. Nada fica muito conosco, desde que nós não queiramos que fique, sobretudo as situações negativas. Dizemos sempre que isso não nos pertence, isso não é nosso. Isso está aqui por um problema talvez que desconheçamos, mas está aqui
mas não é nosso, e não sendo nosso, fatalmente terá que ir e ir embora. Portanto, eu quero agradecer a presença de todos vocês. Confesso que eu trouxe menos apostilas, porque achava que essa aula, que seria mais uma aula inaugural, não traria muitos alunos. Mas vocês me fortaleceram aqui com a sua presença. E eu darei sempre, sempre o melhor de mim. Essas apostilas, vocês sabem, eu escrevo no fim de semana. Tem que fazer pesquisa bibliográfica, procurar uma série de fontes para trazer a vocês as coisas como foram escritas pelos espíritos da codificação, os espíritos superiores que nos trouxeram o espiritismo. Então, é uma responsabilidade séria, porque eu tenho que acertar e ser honesto naquilo que falo. E aquilo que falo tem que ser coerente com aquilo que os espíritos trouxeram e Allan Kardec pôde organizar. Portanto, a aula de hoje é mais uma introdução. E se faltar apostilas, na próxima, sem ser essa segunda outra, eu trarei já com uma outra aula. A aula de hoje, o início dela, é, na realidade, uma síntese de toda a evolução do Espiritismo. Viu? Hein, Marisa? Para consolidar essa síntese, porque escrever sinteticamente e objetivamente tem que ter um conhecimento do todo. E tendo conhecimento do todo, pode articular as partes do todo de uma forma inteligente e subsequente e sequencial para dar um embasamento e um entendimento do que se propõe. Não é fácil escrever sinteticamente e de forma objetiva. Então, como ao longo desses anos, eu estudei muito, eu pude ter uma visão, eu diria, global do Espiritismo. E também das suas perspectivas futuras do Espiritismo. Então, essa aula que eu selecionei, vão ser um bloco de 3 ou 4 aulas, porque é muito complicado isso. Eu parto dos fundamentos científicos do Espiritismo. Porque o Espiritismo começa como uma ciência, ou seja, um método de observação experimental. E os objetos, o objeto dessa experiência, dessa observação, são as mesas girantes, que Allan Kardec chamava de table tournante em francês. São as mesas girantes que vão ser o objeto de estudo. Quer dizer, o Espiritismo começa como um fenômeno de efeito físico, que é a mesa que gira. Todo fenômeno de movimentação, de luz, de som, de aquecimento da atmosfera, de esfriamento, todo fenômeno que tem uma conotação física, nós chamamos de fenômeno de efeito físico. E todo aquele que tem um caráter de traçar uma inteligência, um conhecimento, um discurso, é chamado fenômeno inteligente, ou efeito inteligente, que basicamente é a psicografia, a psicofonia e a vidência. Então, são fenômenos diferentes produzidos pelos espíritos. Mas o Espiritismo começa, na sua origem, como ciência, como método de observação experimental. E ele evolui para a filosofia, porque essas mesas que se movimentavam, a partir de um momento, Kardec viu que elas respondiam perguntas, e umas perguntas difíceis, espinhosas, as quais perguntas nenhuma das médiuns que o auxiliava tinham cultura suficiente para respondê-las. Então, aí Allan Kardec propõe uma tábua de questões de ordem de indagação sobre os problemas nucleares da existência humana. As causas primárias, quem é Deus? Como foi criada a vida? Como foi criado o universo? Então, Allan Kardec trabalha em cima disso. Depois ele quer investigar o mundo dos espíritos,
ou o mundo espírita. Então, a partir disso, ele acesta suas indagações sobre o que são os espíritos, qual é o mundo e qual a influência deles sobre nós, sobre o mundo corpóreo. Então, ele consegue, nessa segunda movimentação, criar um novo horizonte de conhecimento, que é a descoberta científica do mundo dos espíritos. E à luz dessa descoberta, as indagações são feitas, porque a filosofia é uma arte de indagar, de questionar. A filosofia, ela não é uma ciência em si mesma, ela indaga e depois de indagar, ela vai criando as suas filhas. Ela cria a química, ela cria a matemática, ela cria a história, ela cria a sociologia. A filosofia é a mãe do conhecimento, mas ela não é ciência em si própria. Ela encaminha pelas indagações a formação das ciências que são filhas dela. Então, a partir desse processo indagativo, Allan Kardec vai avançando. E depois ele chega a indagar sobre as leis de Deus, que é a terceira parte dos livros dos Espíritos. As leis divinas, a lei do progresso, a lei da adoração, a lei da igualdade, enfim, leis que têm uma influência capital sobre a natureza social do nosso planeta. É isso que nós vamos ver. Sobre a nossa sociedade, sobre o indivíduo. E, finalmente, na última parte, ele fala das penas e consolações, ou seja, do que espera o indivíduo após realizar a sua vida, seja no bem, seja no mal. Então, essas 4 questões foram trazidas pelas indagações filosóficas que Allan Kardec fez aos espíritos da codificação. Mas uma indagação foi capital, porque a filosofia ela se desdobra em tudo que existe. Então ela quis indagar sobre o comportamento do homem, sobre o juízo de valor do homem entre o bem e o mal. Então ela ganhou a conotação moral. Então a filosofia alcançou a moral dentro do espiritismo, e nessa moral ela verificou que o bem é tudo aquilo que favorece o próximo, que o mal é tudo aquilo que prejudica o próximo. É muito simples. Não precisamos especular muito e ficar com sofismos ou artifícios de raciocínio. Foi pragmata os espíritos, foi pragmata Allan Kardec. E quando ele descobriu que essa moral estava consubstanciada no bem, ele buscou e identificou Jesus. Então, a partir da filosofia moral do Espiritismo, surge a identidade do Espiritismo com o Cristo, com os Evangelhos de Jesus. Nós não chegamos a Jesus pela adoração e pela fé. Nós chegamos a Jesus pelo raciocínio, pela lógica, que Allan Kardec chamou de fé raciocinada, que é uma fé articulada em fatos e em consistência de eventos, e que nós articulamos aquilo e descobrimos a existência de Deus, não porque adoramos inicialmente a Deus, mas que entendemos Deus e sabemos de Deus como sabemos da queda de um corpo, de uma manifestação eletromagnética, de uma luz, enfim, de algo que acontece. Então, Allan Kardec chega à filosofia moral e ela tem um caráter especular de Jesus. Viu, Irene? Está melhor da pressão, filha? Ótimo. Então, a partir disso, quando ganha essa substância moral, ele é chamado de terceira revelação. Porque a primeira é em Moisés, com os 10 mandamentos. A segunda vem em Jesus, com a nova concepção de Deus, da vida imortal, enfim, da prevalência do bem de um Deus bondoso, misericordioso e magnânimo. Mas essa terceira revelação, ela vai ter 2 aspectos que nós vamos observar. Uma da moral do indivíduo em si, e outra desse indivíduo modificado pela sua moral, que vai ter o quê?
uma influência, uma ação social. Então, nesse percurso do Espiritismo, dessa evolução moral que o homem assinala, nós vamos mudar o planeta Terra. O planeta Terra hoje é um planeta que o mal prevalece sobre o bem. Nós não temos como negar isso. Que o bruto se prevalece sobre o manso. Que a agressividade prevalece sobre o pacífico. Que o piedoso prevalece sobre o misericordioso. Que o cruel permanece pelo generoso, sobre o generoso. Então é um planeta de provas e expiação, porque nesse planeta, nesse fervilhar de ações tão duras para a natureza humana, ele mesmo cria uma ambiência que é a sua própria punição. O homem se pune pelos seus próprios atos, pelos próprios efeitos da sua ação. Então o planeta é de provas e expiação. Mas à medida que o homem for evoluindo e tendo essa conotação moral cada vez mais próxima da doutrina de Jesus, então o homem ganhará uma prevalência do bem sobre o mal. E o planeta Terra passará de planeta de prova e expiação para planeta de regeneração. Então, a proposta do Espiritismo é justamente acompanhar essa modificação moral e essa modificação de juízos de valores da humanidade, agora calcadas no bem. E a partir do momento em que o homem, tendo essa consistência mais perfeita, ele se torna um indivíduo igualitário. Aí nasce o socialismo utópico do Espiritismo, que é o socialismo da própria natureza do homem. Porque eu estava comentando com o Wilson aqui, eu vendo na tela uma coisa que ele me apresentou. Falei, Wilson, isso aqui, o Frei Luiz é um polo de ação social maravilhoso. O que vão dizer esses que propõem o socialista frente a esse socialismo que está acontecendo aqui na Casa Espírita? Em que todos são tratados igualmente, que nós estamos propondo sempre a ajuda ao próximo, a fraternidade, a igualdade. Como é isso? Então, essa célula que tem aqui no Frei Luiz, ela vai se expandir por outras células semelhantes a esse juízo de valor moral. E nós vamos fazer a grande tessitura, que é o grande tecido de uma nova sociedade. Uma sociedade socialista. Então, nesse momento, eu vibro porque nós não propomos uma mudança do sistema social, nem a doutrina espírita. Isso tem que ser colocado, porque as pessoas não colocam isso. Os espíritas têm medo de falar de política, mas a nossa política é a política do bem, é a política do amor, é a política da solidariedade. Porque política, segundo o nosso Platão, é a ciência de dirigir os homens. E nós só podemos dirigir os homens pela nossa própria honestidade e nossos exemplos de correção. Então, nesse sentido, nós não propomos, é aí que é a diferença, mudanças no sistema social por uma canetada, por uma legislação, por um decreto, por uma medida provisória, obrigando a massa a seguir aquilo que foi dada. Se não for, a polícia ou o exército dará pressão sobre aquela massa. Nós não trabalhamos com canetada, daí a diferença. Nós trabalhamos com a modificação moral. Somos idealistas. Vocês vão dizer, mas isso é impossível, professor. Claro, por isso que tem o nome utópico. Utopia é algo que ainda não foi alcançado. É algo que trafega nas ideias mais abstratas, fora mesmo da realidade, não importa. Mas essa utopia, como dizem todos os filósofos, um dia será realidade. Que a utopia de hoje, de ontem ou de hoje, é a realidade de amanhã. Então, dentro desse contexto, foi que a minha aula foi proposta.
Mas essa aula não é minha, honestamente não é minha, é daqueles que me ajudam a fazer isso. Sozinho eu não teria força para fazer isso. Eu sou honesto. Eu não teria força de propor uma aula dessa, de escrever um texto desse, se não tivesse a ajuda dos meus superiores espirituais, os quais me pediram logo que eu ficasse bom para voltar para o Frei Luiz, dizendo que meu lugar é aqui. Portanto, o filho está de volta, jamais saiu, apenas se ausentou. E essa foi a síntese da minha aula, que será desenvolvida em outros momentos, em outros dias. Vamos lá, Milka. Eu dediquei essa aula a dois grandes pensadores espíritas, Herculano Pires e Deolindo Amorim. Eles foram os maiores pensadores da doutrina espírita em nosso Brasil. Vocês não esqueçam do nome deles. Foram muito perseguidos, foram muito discriminados, porque realmente quem traz a verdade não é politicamente correto. É politicamente incorreto quem traz a verdade, quem é firme em sua posição, em seus valores. E eu fiz um pequeno prefácio, que não é tão pequeno, mas que vai dar mais ou menos uma ideia do que eu penso sobre as aulas. Vocês estão entendendo o que eu disse aí? A síntese da aula, o movimento que vai desde uma mesa girante até depois de séculos, talvez, mais séculos, a uma modificação social profunda. Vocês entenderam a concepção do espiritismo, que não está só limitada à casa espírita, é algo que se movimenta extramuros, é algo que se movimenta na sociedade, em todos os segmentos produtivos, em todos os segmentos intelectuais. É muito grande a doutrina, ela é ampla, porque ela está embasada nas leis divinas, ela é ampla porque ela está embasada em Jesus, porque o nosso Criador, o Criador da doutrina espírita, é o Espírito de verdade, e o Espírito de verdade é o próprio Jesus. Nós nos iludamos, é uma decisão de Deus, a criação da doutrina espírita, tendo como seu mandatário maior Jesus. Não temos outra alternativa a dizer. Então nós somos cristãos? Claro que nós somos cristãos. Somos cristãos. Seguimos Jesus, seguimos o Cristo, somos cristãos, não temos dúvida. Então, nesse prefácio, eu faço um pequeno desabafo para vocês. Eu digo assim: esta não é uma aula simples para ser escrita. O mesmo vale para o seu estudo. E por quê? Porque seu texto percorre os espaços dos conceitos, que nada mais são do que pensamentos e ideias, os conceitos. No caso da doutrina espírita, sua origem, criação, sentido e finalismo. Os conceitos que vão embasar a compreensão da doutrina espírita. Não há condições de memorizá-la. Unicamente aliar-se às ideias numa sucessão de fatos causais. As ideias vão se movimentando numa relação de causa e efeito, cujo final, o epílogo, é a modificação moral, proposta última da doutrina espírita. A proposta última da doutrina espírita é a modificação moral. E, em epílogo, no ápice da pirâmide, nós alcançaremos a essa modificação moral. A encarnação está aí, a reencarnação está aí, a todo momento nos dando uma nova oportunidade de evolução. Nossa cultura e ensino, aqui no Brasil, ocupam-se mais com a memorização
e quiçá nem isto. Isso é um desabafo. O nosso estudo é um estudo catequético, de memorizar. As faculdades nos dias de hoje são impressoras de diplomas. E não como deveriam ser geradoras de pesquisa e conhecimento. Porque o núcleo de progresso de uma sociedade está na academia. Por favor, me entendam. É lá na universidade que nós fazemos as pesquisas. E é lá que nós ensinamos. É ali que esse caldo tão fértil vai se debruçar sobre o social, vai se voltar para a sociedade e propulsionar o social. A Coreia, em 2 décadas, a Coreia do Sul, ela que passou 2 guerras, Japão, Guerra Mundial, Alemanha destruída, totalmente destruída na Segunda Guerra, e eles se alavancaram. E pelo menos esses que estão aí, nos chamados tigres asiáticos, cresceram em 2 décadas. Por quê? Por causa do ensino, por causa do estudo. A China é um bom exemplo. A China até, eu acredito, 20 anos atrás, estava muito abaixo do Brasil. Vivia num sistema de ignorância. Depois que implantou um sistema rígido de ensino, com aulas integrais, privilegiando logo o inglês na alfabetização, logo da língua inglesa, porque quem não falar inglês hoje está perdido no mundo, entrou nesse processo e hoje a China é esse setor pujante. Então, a minha queixa é essa. Aliás, o estudante comum, salvo exceções, nivela-se pela mediocridade. Igualmente está desinteressado de aprender. Claro que ele se nivela, porque ele passa sem saber. Ele não precisa fazer uma boa prova, ele não tem nota mínima, não existe. Ele passa. Ele é um número na estatística do governo. Nós temos tantos mil estudantes ou tantos milhões de estudantes. E estas nuvens ensombrecedoras do saber estendem-se a todas as formas de aprender e mais ainda do explicar. Essa cultura invade toda a sociedade, toda a academia, todos os polos de ensino. É muito difícil a correta divulgação da doutrina espírita nos centros espíritas, com toda obviedade, encontra-se também prejudicada, por nada mais serem seus frequentadores caudatários, quer dizer, pessoas que apresentam também essa mediocridade social. É um problema da nossa sociedade, da nossa cultura, que se espalha por todos os segmentos sociais, sem exceção. É muito difícil ensinar na casa espírita. Eu digo isso, que eu estou aqui. Esse meu curso está fazendo, 24 anos. 24 anos que eu estou ralando aqui. Eu sei como é isso. Começam aqui, de repente desaparece todo mundo. Essa turma não vai desaparecer, que essa turma está mais cascuda. Vocês são cascudos, mas os que vêm aqui, olham e depois somem. É muito difícil ensinar na casa espírita a longo prazo, por anos, tentando conduzir o mesmo grupo de alunos. Eu acho que eu consegui, Wilson. Consegui. Surpreendente, contra a correnteza eu consegui, porque eu tenho aqui alunos que gostam de estudar. Por outro lado, isso que é verdade, a mediunidade é o grande chamariz, o grande letreiro. O interesse dos frequentadores, regra geral, voltam-se para o ser médio. Para o ser médio, isso aqui está errado. Lê do engano. A mediunidade nada mais é que um instrumento de pesquisa, investigação e comunicação com o mundo espírita,
como bem assinalou Allan Kardec. O médium, para Allan Kardec, era um instrumento de laboratório. Através do médium, ele pesquisou o mundo espírita. O médium é um indivíduo que se comunica com os espíritos. Então, ele é um instrumento de comunicação. Mas isso não lhe dá o condão de quê? De ser um espírito elevado. Necessariamente, para ser médium, não precisa ser um espírito elevado. Pelo contrário, a mediunidade é um dom, eu diria, congênito. O indivíduo nasce com uma predisposição mediúnica. Ele tem, de uma forma qualquer, nos seus cromossomos ou nos seus genes, essa predisposição. A mediunidade não vai inculcar, não vai ser inculcada na casa espírita. Eu vou fazer você médium, não faz. Ele é médium ou não é médium? E a casa espírita desenvolve e educa a mediunidade dele. A casa espírita não vai fazer aquisição de algo que o indivíduo já tem, e nem dar aquisição a algo que o indivíduo não tem. Estou perdendo? Ela em si mesma é vazia na medida que não conduz aos ensinamentos e à modificação moral. Quer dizer, se ela não trabalhada na moral do indivíduo, nos ensinamentos, ela é vazia, ela é vazia. Necessidades essas preenchidas pela filosofia moral espírita. Isso é um ponto da mediunidade. Então, nessa aula que eu comecei, os alunos mandavam e-mail ali para a Renatinha e para o Fábio: professor, queria saber se o seu curso vai dar desenvolvimento mediúnico. Eu expliquei a ele o que é mediunidade. Como é que ele vai alcançar? Porque ele acha que entrando na casa espírita vai fazer a mediunidade dele. Isso que atrai ele, essa nova habilidade. Os passes são outros atrativos. Vamos ser médios passistas. E aí o neófito interessado no status dentro da casa espírita encontra razão para frequentá-la. Pô, eu sou médio passista, hein? Sou médio passista, né? Quer dizer, mas isso é um problema da casa espírita. Tá certo? Desde lá de Rondônia, não sei da onde, até lá o sul, Porto Alegre, lá para baixo. Adolfo Bezerra de Menezes fazia muitas palestras, sempre às sextas-feiras, na sede da Federação Espírita Brasileira, na Avenida Passos. Por mais que se esforçasse, chegavam apenas uns gatos pingados, 10 a 15 pessoas. Vizinho à FEB, a 100 metros, um médium receitista levava o povo a fazer fila, dobrando até o quarteirão. Aconselhado por seus amigos, Dr. Bezerra implantou passes após a palestra. Aí sim, fez também fila, mas como se sabe, os frequentadores não estavam na sua palestra, sim nos passes. Era a turma do Papa Passe. Pessoal, o sujeito vai para a sala 1, toma passe. Aí sai da sala 1, vai para a sala 2, toma passe. Vai para a sala número tal. É o Papa Passe. Toma passe. Faz parte da cultura. Nós estamos aqui para esclarecer, não é? Mas a gente pode rir um pouco, né? Do Papa Passe. Vamos, não? Bom, aí vem o que Jesus Cristo falou sobre isso, de fato, né? Ele assinala essas dificuldades, né? E diz aqui: naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele logo reuniu-se grande multidão de gente, pelo que entrou na barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: aquele que semeia saiu a semear. E semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Caiu na estrada a semente. Os pássaros comeram as sementes. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra, onde havia caído.
a terra era pouco espessa, mas levantando-se o sol, as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre os espinheiros, e estes crescendo as abafaram. Outra parte, finalmente, caiu em terra boa, e produziu frutos, dando algumas sementes, 100 por 1, 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvido de ouvir. Essa é a parábola de Jesus. Então, o que nós depreendemos? Em Jesus, a compreensão dos seus exemplos, né? Porque ele diz que o indivíduo ia fazer essa... que a semente é o conhecimento, né? Na parábola a gente tem que abrir um pouco, né? Essa metáfora aqui é conhecimento. Em Jesus, a compreensão dos seus exemplos limita-se a um quarto, porque foram 4. A estrada, a terra pouco espessa, o espinheiro e a terra fecunda. São 4. Há um quarto. De 4 possibilidades, apenas uma concretiza, ou seja, 25%. 75% não absorveu. Aí eu digo, o que dizer dessa aula quanto ao qual sarão do seu entendimento? Eu estou botando 20%, mas eu acho que eu podia botar mais, porque vocês vieram todos, então eu vou mexer, eu vou corrigir isso aqui, tá? Esta não é a boa previsão, não. Vou refazer. De toda forma, para que ganhe sua compreensão, é isso que eu quero propor a vocês. O aluno deve estudá-la em grupo. Quer dizer, vocês têm que fazer grupos. Eu dei a aula, vocês vão lá e se juntam e começam a questionar, a se divergir, a fazer oposição, a contestar, a discutir, para que vocês, pela discussão, emerja a razão. Né? Isso é um método proposto por Sócrates, né? Chamado maêutica. Bom, discutindo e questionando o seu conteúdo, e, se possível, elaborar questionário de dúvidas a serem esclarecidas na aula. Aí faz os bilhetinhos e trazem para mim, que eu vou ter a maior satisfação em responder. Mas é só responder dentro da aula. Eu não vou responder de problema conjugal aqui. Isso não é minha faixa. Não é assim? Cadê a Irene? Não é assim, Irene? Não dá para falar isso aqui. Pode ser outra hora, mas aqui não. Esta é a melhor forma de aprendizado. Aí eu esquematizei essa forma que vocês devem seguir. A didática para o aluno. Em grupo, discute, questiona, dúvidas, elabora o questionário, encaminha para mim e eu vou tentar abrir isso para você. Bom, qual é o objeto da nossa aula? Que é o mesmo da doutrina espírita. O objeto da nossa aula é o mesmo da doutrina espírita, que para fim de esclarecimento socorram ainda uma vez mais do Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, esse é o segundo. Isso aqui é o Espírito de verdade, faltou aqui quem assina isso. Então, o Espírito de verdade, que é o responsável pelo advento do Espiritismo, ele manda nós amarmos e nós instruirmos. E justamente Jesus também falaria isso, que nós temos que amar, mas também temos que nos instruir. Aqui a instrução é evangélica, né? Bom, queridos alunos, a todos desejo excelente estudo e caso venham entender as aulas, isso certamente será a minha maior alegria, a minha maior recompensa. O prêmio do professor é o aluno adquirir conhecimento. Se vocês ficarem tapados, eu estou frustrado. É verdade. Né? Porque eu quero despertar em você essa capacidade crítica. Aí botei aqui, realmente, é o lado do Frei Luís, que eu estou inserido, né? E a data de hoje. Então, esse foi um desabafo sobre o problema do professor e do ensino. Acho que já está. Acho que terminamos, não? Vamos deixar para a semana que vem, porque aí vai começar outro bloco. Bem, antes de terminar, eu gostaria de saber se tem algum corajoso ou alguma corajosa que quer fazer alguma pergunta.
Carola gosta de fazer perguntas sempre. Tem ninguém aqui? Quer? Vamos lá, filha. Não precisa, eles querem saber. Vai. Isso aqui é um programa, rapaz. Programa de auditório, vai. A minha dúvida... Hein? Ao vivo, vai lá. Beleza. Isso aqui funciona, vai. Seu nome, minha filha? Fátima. Fátima. Pessoal, é a Fátima. Todos estão vendo aqui a Fatinha. Vai, Fatinha. A dúvida só é que... Alto. Às vezes eu tenho essa dúvida em algumas outras leituras, que é referente ao Espírito de verdade. Isso. Se é Jesus Cristo? É alguma associação? É o Espírito de verdade, é Jesus. É um pseudônimo dele. Ah, então... Nós temos trabalho sobre isso, tá? Está exaustivamente comprovado que o Espírito de verdade é Jesus. Se você pegar o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo O Consolador, vocês vão ver diversas mensagens do Espírito de verdade. Essas mensagens são muito características, é uma delas, de Jesus, porque ele diz assim, numa delas, venho como outrora enviarmos a minha misericórdia como eu fiz aos filhos de Israel. Não é? Quer dizer, ele fez aos filhos de Israel. Quem fez isso aos filhos de Israel? Jesus. Não é? E são outras passagens assim. E só um espírito que tem essa autoridade é que podia dizer, ele dou um novo ensinamento. Um novo ensinamento. Porque ele já deu uma porção de ensinamentos lá na Bíblia, nos Evangelhos. Já tinha dado. Agora esse novo, quer dizer, se há um novo, há o velho. Claro que há. Então, se é o velho, quem deu o velho, ele. Quem dá o novo, então é ele, é Jesus. Bom, então, mais alguma coisa? Vamos terminar aqui. Tudo bem, pessoal? Pedi na próxima aula para botar umas caixinhas com a irradiação e com os encarnados e desencarnados. O Amilcar. Tá. Pega as flores, tá? Vamos depois tirar umas fotos aqui, né, dessa aula. Então, pessoal, eu acho que vimos aqui os meus amigos, né? Paulão, Rosane e todos os outros, a Marisa, a Ângela, né? Estou vendo todo mundo aqui, Jupi, e Jupi é tricolor também. É? Diz que é com muito orgulho. Você não tem nenhum problema, tem? Ele é tricolor também, viu? Ali o Valtinho, que é um fenômeno. Bom, eu não vou falar em todos aqui, senão eu vou me perder também. Então vamos à prece de encerramento. Jesus, Divino Mestre, Deus nosso Pai, ao encerrarmos a nossa aula, elevamos o nosso pensamento a vós e a Deus Todo-Poderoso, bem como ao Espírito telar da nossa casa, Frei Luís. Ao seu médium por excelência,
Luiz da Rocha Lima. E a todos aqueles que um dia dividiram ombro a ombro conosco o trabalho na casa e que hoje estão no mundo espiritual. Agradecemos a confiança que foi em mim depositada por essas entidades, para que pudesse dar seguimento ao nosso curso. Pedimos, Senhor, pelo Brasil, para que as nossas lideranças inspirem-se sempre no bem ao próximo, na dignidade, na correção e honestidade das ações e de propósitos. Que haja paz no nosso país, haja entendimento, haja conciliação. Senhor, peço por todos, pelos encarnados e desencarnados. Peço pelos alunos, por todos que aqui se encontram, pelos seus familiares e as pessoas que amam. Peço pelo nosso presidente, Wilson Vasconcelos, que ele seja abençoado, inspirado e protegido pelas entidades da casa. E assim, agradecendo o privilégio de vos servir, Jesus, damos por encerrados os nossos trabalhos no dia 13 de março do ano 2017, pela graça de Deus. Assim seja.